Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos reagir a um tema bem polêmico, então já se preparem porque é polêmica, vai dar o que falar e é um assunto que a gente precisa falar. Antes de eu entrar no assunto em si e falar pra vocês sobre o que a gente vai falar hoje, por mais que vocês já viram aí o título e tudo mais, eu quero começar dizendo que, bom, quando o Felca teve aquela repercussão toda falando sobre a adultização de crianças e tudo mais, eu achei incrível, justamente por ele ter um alcance muito bom, ele conseguir alcançar lugares assim que um youtuber pequeno, como eu, como qualquer outro youtuber pequeno, não alcançaria, a gente sabe disso. E o Felca teve muita coragem para fazer isso, para levar esse assunto adiante, enfim. Então, quando a gente fala de adultização de criança, a gente está falando também da segurança da criança, a gente está falando da infância perdida da criança e todas essas coisas que a gente sabe. E por isso eu quis trazer o tema sobre a transexualidade em crianças. Crianças que são consideradas criança trans como se elas já tivessem vindo do ventre sendo trans, quando na verdade elas são apenas crianças e elas não sabem de nada da vida, elas não sabem nem o que é isso. E a gente sabe que isso é uma coisa imposta sim por os seus tutores, mãe, pai, ou seja, quem quer que seja que cuide dessa criança. Então eu quis trazer essa questão das crianças trans justamente porque eu trouxe a questão do vídeo lá do Felca, a gente reagiu ao vídeo do Felca e eu fiquei pensando assim, né? Legal o vídeo do Felca, nossa, não tenho o que dizer do vídeo do Felca. Só que eu pensei, tá, e a segurança das crianças trans? E a segurança das crianças que são obrigadas a trabalharem na rua sendo crianças? Vocês já devem ter passado em vários lugares onde você vê os pais ali do lado ou a criança sozinha trabalhando. Eu mesma já vi crianças trabalhando final de semana, sabe? E eu já vi muito caso onde os tutores, os responsáveis, faziam as crianças trabalhar justamente porque a criança, o fato de ser criança, ela causa mais empatia, as pessoas têm mais dó e acabam dando dinheiro. Então eles viram, bom, para as crianças eles dão dinheiro por dó. Para um adulto já não é tão fácil assim, já não é assim que funciona. Então começaram a usar das crianças para conseguir dinheiro. E tantos outros assuntos que a gente sabe que envolve criança, que criança deveria ser apenas uma criança. E não é o que acontece. Eu quis trazer essa questão das crianças trans porque a gente vai ver vídeos aqui e eu já quero até perguntar pra vocês, pedir pra vocês, deixar a opinião de vocês, se a criança ela nasce, ela vem pra esse mundo predestinada a ser trans ou é algo imposto por seus tutores, pais e mães, sociedade e até desenhos animados que hoje em dia tem e é sobre crianças trans, ensinando sobre ser trans pra criança. O que é muito errado, é muito fora da curva, algo assim que a criança deveria estar aprendendo o ABCD, continha demais, coisas assim de criança, e ela tá aprendendo sobre sexualidade e coisas a fio que não tá dentro da tua cartela de idade, de faixa etária, para aprender algo que tá sendo imposto. Livros e por aí vai. Então, antes de mais nada, bora reagir, bora dar play, bora assistir os conteúdos que eu trouxe. É um assunto polêmico, como eu falei, é um assunto que muita gente não vai gostar de ver esse vídeo que eu tô fazendo, porque muita gente tem essa coisa, né, de que pensamento completamente diferente, mas como eu sempre falo, eu não criei um canal pra agradar as pessoas, eu criei um canal pra expor a minha opinião, e as pessoas entender e compreender que cada ser humano tem sua liberdade de expor a sua opinião e não imposição. E hoje eu vim como uma forma de segurança, de abrir os olhos dos pais, de mostrar para vocês o que está acontecendo, porque por mais que eu não tenha filhos, a gente se preocupa com as crianças, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E a gente se preocupa com essa criança, com a infância, com os traumas. A gente se preocupa como essa criança vai crescer, como ela vai se desenvolver.
E também vou trazer nesse vídeo de hoje qual a idade que as pessoas estão recomendando que comecem a fazer o uso de bloqueador hormonal. Acreditem se quiser, existem diversos vídeos na internet como saber se eu sou trans, como eu me descobri sendo trans, como contar para os meus pais que eu sou trans, como iniciar o meu tratamento hormonal e coisas assim por diante. Tem muito conteúdo sobre isso na internet, o que facilita vários adolescentes e até mesmo criança, quando não tem ali os seus pais cuidando daquilo que está assistindo, daquilo que está consumindo como conteúdo, e acaba que as crianças e adolescentes assistem algo assim e pensam, então quer dizer que eu posso ser o que eu quiser ser? E a gente sabe que não é bem por aí. Existe a biologia e existe a ciência, que eu sou apaixonada pela ciência, pela biologia, então não é bem assim que funciona. E outra coisa, existem riscos gravíssimos à vida dessa pessoa que está fazendo o uso desses hormônios. Porque quando a gente vem para o mundo com uma biologia, nosso corpo funciona de uma forma. E quando a gente coloca algo que não é compatível com a nossa biologia, acarreta sim em vários problemas de saúde, em vários problemas emocionais, em vários problemas hormonais e por aí por diante. Acarreta sim. E isso faz muitas pessoas a virem a óbito, seja por uso excessivo desses hormônios, ou seja por nosso corpo ter uma biologia para certos hormônios que o nosso corpo próprio produz. Nosso próprio corpo produz certos hormônios, é a quantidade certa, e claro que quando a gente vai no médico, faz um exame e vê que a quantidade não tá legal, o médico ele vai indicar um tratamento para você aumentar aquele hormônio. Tanto que quando a gente está com um hormônio baixo, algum tipo de hormônio, alguma alteração, a gente começa a ter sintomas, a gente começa a ter reações e sensações que levam a gente a procurar o médico e ver que realmente aquele hormônio está baixo quando ele deveria ter um número ali, ou um pouco acima, um pouco abaixo, uma alteração, e aí sim o médico faz ali a orientação de como a gente aumentar ou diminuir aquele hormônio, porque ele está desregulado e isso traz um mal-estar, seja emocional, seja físico, para o nosso corpo. Então, é assim que funciona. E quando o nosso corpo é biologicamente uma ferramenta masculina ou feminina e a gente começa a colocar hormônios e tirar, isso vai dar uma questão de irritabilidade, vai dar uma questão, enfim, muitas coisas, não só emocional como física, a questão da saúde, a questão do tempo de vida estimado para aquela pessoa também reduz. Por mais que você não queira aceitar, isso é uma verdade e precisa ser dita. E hoje eu não vim aqui falar com as pessoas adultas, porque quando as pessoas são adultas, elas fazem o que quiser da vida delas e eu não tenho nada a ver com isso, eu dou apenas a minha opinião. Mas quando se trata de menores e crianças, aí o assunto, ele complica. Porque a gente não tá falando de alguém que é capaz de decidir por si próprio o que quer fazer com a sua vida. Ele não é capaz de tomar decisões para sua vida e acaba acatando tudo que as pessoas dão, porque cá entre nós, eu sei, eu já vou começar o vídeo, os vídeos eu acho que não são tão longos hoje, eu já vou começar. Nós somos como computadores. Quando a gente vem para esse mundo, a gente tá com o nosso computador zerado. E tudo que vão nos falando, nos ensinando, nos mostrando, nós vamos absorvendo. O nosso computador começa a receber informações, conteúdos. Então, se eu trago uma criança e eu começo a incentivar ela isso ou aquilo, naturalmente ela vai aceitando justamente porque ela é incapaz de saber se aquilo é certo, se é errado, se é ético, se não é ético, se ela pode, se ela não pode. Como é um adulto, a sua mãe ou seu pai que está ali ensinando, automaticamente a gente tem um espelho em casa como os nossos pais. O que os nossos pais fazem, você pode ver vídeo de bebê na internet, os pais fazendo um comportamento e a criança replicando. É muito fofo a propósito. Mostra claramente como as crianças elas copiam e aprendem vendo os nossos comportamentos, escutando o que a gente fala. E tudo isso vai entrando nesse computadorzinho pequenininho, vai ficando ali guardado essas informações. Ou seja,
um computador zerado, eu coloquei o que eu quero naquele computador. É assim que o ser humano funciona, literalmente. A gente coloca o que a gente quer naquele computador. E aquele computador vai funcionar com aquilo que a gente colocou nele. É exatamente assim que funciona. E com o ser humano é exatamente assim que funciona. Então agora a gente vai assistir aqui os vídeos. Vamos lá, chega de enrolação. Crianças trans existem na Parada Gay em São Paulo, né? Vamos ver. Como vocês podem ver, agora existe a parada, a passeata de crianças trans. E eu tenho certeza que eles não sabem nem o que estão fazendo, onde eles estão, o que estão fazendo, por que estão gritando. Que criança é assim, né? Tu faz barulho, começa a gritar, faz uma bagunça, uma zona, as crianças vai na onda. Porque são crianças, não entendem, né? Não tá totalmente formado ainda. E depois elas crescem e elas acabam voltando ao que elas eram. Porque tem um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês de uma moça que ela quis fazer a transição e depois ela voltou tudo e se casou, teve filho, enfim. Então isso me faz pensar que será mesmo que isso é algo que você já vem predestinado? Será que isso é algo imposto? Seja pelos seus tutores ou seja pela sociedade? Será que isso é uma coisa que você constrói, que tá ligado à mídia, à sociedade, ao fato de você ver algo e querer replicar? Por exemplo, quando você tá ali na sua adolescência, você tem aqueles grupinhos de escola, tem vários grupinhos, né? E aí tem aquele grupinho do punk, por exemplo, do roqueiro, aqueles caras com os cabelos espetados e tudo mais. É uma bolha de pessoas, é um grupo de pessoas, é uma tribo de pessoas, e aí você acha legal a aparência, os cabelos arrepiados, aquela aparência todo de preto, aquelas coisas todas, e você quer fazer parte daquilo, você se encanta por aquilo ao ponto de achar que você, para se incluir naquele grupo, você deva fazer aquilo, ou por você achar legal e você quer ser daquele jeito. E quando a gente é criança, adolescência, mais adolescência no caso, a gente vai ver vários grupos na nossa vida e a gente vai querer replicar, a gente vai querer ser igual, a gente vai falar assim, nossa, que legal, aquela pessoa assim, assim, eu quero ser igual. Só que isso é uma coisa de emoção, de você ver algo, você querer fazer. Não quer dizer que você seja aquilo, mas quanto mais pessoas aparecem sendo aquilo, automaticamente, meio que inconscientemente, te reforça que você também é aquilo. Não, eu sou realmente assim. Porque tá aparecendo mais pessoas assim e você acaba com isso validando e reforçando que você é assim, quando você não vê que isso é algo imposto, que não tem nada a ver com você. E no fim, muitas pessoas voltam ao que era antes, como é o caso de uma moça que eu vou mostrar pra vocês no final. Aqui vai falar exatamente essa questão do que esses hormônios causam à saúde da pessoa que toma esses hormônios. O quão grave, o quão perigoso é você fazer uso desses hormônios. Independente se é com auxílio médico ou não. Quando você usa um hormônio de uma outra biologia em uma biologia, de um outro corpo em outro, para um corpo, é óbvio que vai dar problemas. Pode ser que não dê na hora, pode ser que não veja os problemas acontecer, mas a longo prazo as pessoas, infelizmente, vão colher sim os malefícios do uso desses hormônios, porque esses hormônios não foram preparados para um corpo oposto ao qual eles seriam feitos. A gente vai ver uma pessoa trans falando exatamente as coisas terríveis que esses hormônios faz a pessoa passar. O hormônio, ele, causa trombose, causa um monte de coisa aí dentro da sua estrutura. Se eu tô falando com mulheres, tá? Eu tô falando com mulher que tem compatibilidade. E imagine a gente que tem a estrutura e a genética masculina e vai tomar esse negócio,
Porque são muito, meninas que falam, oi Davina, eu tenho 14 anos, eu já tô tomando, nossa, 5 miligramas que uma amiga minha indicou, o que você acha? E muitas vezes eu falo o que eu acho, que falo, menina, você tá se matando, você não precisa tomar tudo isso, e aí entra aqui e sai aqui. Então, tipo, seja bem-vinda ao meio que, tipo, gente, ninguém tá ligando pra nada, então todo mundo se matando. E assim, vou falar uma coisa pra você, toda essa ramificação ao redor do transgênero que não morre por violência, ela morre pelo quê? Querida, as doenças enraizadas nas mulheres transgêneras vêm a partir da medicação. Sim, aceita, é isso. Depressão, problemas renais, problemas no fígado, trombose. Os estudos mundiais dizem que para as mulheres, tá, o índice de... Agora você imagina tudo isso de malefícios que foi falado em uma criança. Tem crianças que começam com 12, com 13, com 14. E agora o mais falado é com 15, como se 15 anos não fosse uma criança. 15 anos está entrando na adolescência. 15 anos não é adulto. 15 anos não pensa por si próprio. 15 anos não sabe o que é da vida. 15 anos é uma criança. Para mim é uma criança. Não responde por si próprio, precisa de um adulto para responder por ele. E aí, para fazer essa introdução desse bloqueio hormonal, quem que vai ser o responsável por assinar e concordar que aquela criança pode fazer o uso desses hormônios? Desse bloqueio hormonal? Os pais, os tutores. Por quê? Porque 15 anos não responde por ele. Mas 15 anos tem autonomia o suficiente para dizer que veio no corpo errado. 15 anos não pode assinar nenhum tipo de documento porque ele é de menor, ele é incapaz de assinar qualquer coisa justamente por ser uma criança. Mas para decidir que ele é uma pessoa trans, ele já tem idade suficiente. 15 anos não pode fazer coisas que adulto faz, porque prejudica a saúde, como fumar, beber e coisas a fio, prejudica a saúde. Não pode, é errado. Só quando fizer a maioridade que ele vai começar a ter suas próprias decisões, e aí quem vai arcar com as consequências é ele, porque ele já é de maior. Mas quando a criança quer olhar para você e falar, eu vim no corpo errado, aí tem autoridade para falar, aí tem credibilidade com os tutores, com os pais, com a sociedade. Aí a sociedade é obrigada a aceitar que uma criança, ela tem autonomia e ela tem a capacidade de saber ou de escolher o que ela quer ser com 15 anos, sendo que ela não tem a capacidade e autonomia de saber o que ela quer ser no dia de amanhã. Quando ela não tem a capacidade e a autoridade para fazer coisas que adulto faz. Mas isso é uma coisa que adulto faz. Uso de medicamentos, de bloqueio hormonal, essas são coisas sérias que um adulto faz, porque o adulto vai arcar com as consequências daquilo que ele está fazendo. Uma criança não. Uma criança vai no embalo do outro. Se alguém falar, olha, isso é legal, a criança vai achar legal. Se alguém falar, faz isso, a criança vai fazer. A criança não sabe o que está fazendo, ela não entende, ela vai no embalo dos outros. E principalmente quando é os pais, a criança ela confia nos pais, ela ama os pais. Então ela entende que aquilo que os pais estão fazendo para ela é algo certo, correto, é bom, é ético, é moral. Quando na verdade tá diminuindo o tempo de vida daquele ser humano, sim, diminui. Pode dizer que não, pode dizer que é mentira, pode dizer o que quiser. Quando você faz uma alteração drástica como essa no seu corpo, você diminui, sim. Tem que aceitar. Diminui. Não diminui por causa de, transfobia. Não, diminui por conta de hormônio. E a gente viu aqui uma pessoa trans falando que é perigosíssimo. Que tem muitos malefícios para a saúde da pessoa. Aí você imagina isso em um corpo de uma criança que ainda está crescendo, está se desenvolvendo, tá acontecendo tanta coisa dentro daquele corpinho. Tanto que o indicado para você colocar uma prótese de silicone, por exemplo, pegar um assunto aqui meio, sabe, do nada e vou colocar aqui para dar de exemplo, para você colocar uma prótese de silicone, vamos supor que eu queira colocar uma prótese de silicone, Luba, eu só poderia colocar uma prótese de silicone quando eu completasse os meus 18 anos. A partir daí eu poderia pensar em fazer isso. Por quê? Até os 18 anos o meu corpo já formou, já fez tudo que tinha para fazer. Já cresceu aqui, já formou ali, já aconteceu. Até os 18 anos, o meu corpo já fez tudo que ele tinha que fazer. Ou seja, até os 18 anos, se o seio da pessoa não crescer e ela quer ter o seio maior,
ela espera até os 18 para ela colocar uma prótese. Por quê? Porque até os 18 anos o corpo ainda tá em formação. O seio dela ainda pode crescer. O corpo dela ainda está em desenvolvimento. O corpo dela não se formou por completo. Chegou aos 18, você tá com o seio pequeno e você quer pôr uma prótese para ter o seio maior, é a partir dos 18. Porque o teu corpo, ele já parou de fazer o que tinha que fazer. Ele já terminou o processo dele. Ele já falou, olha, é isso, teu corpo é assim. Já terminei o meu trabalho. E aí você decide o que você vai fazer. Isso eu tô falando pra uma pessoa mulher, biológica, tá? Agora, você pega uma criança, não tô dizendo que a criança vai colocar prótese. Não é isso. Eu peguei de exemplo até onde o nosso corpo se forma, até onde a gente pode fazer coisas no nosso corpo que o corpo já fez o trabalho dele. É um exemplo. Não tô dizendo que existem crianças que usam prótese. Não disse isso, não estou afirmando isso, porque isso não existe. Pelo menos eu nunca vi. Eu nunca vi uma criança com prótese. Eu nunca vi. Ah, Luba, mas você tá falando criança, mas existem pessoas com 16 anos, com 15 anos que colocam. Pode ser que exista. Eu acredito que exista, mas eu não tô afirmando. O exemplo aqui que eu tô dando é pra vocês entenderem até onde o nosso corpo vai, até quanto tempo ele leva pra formar tudo que ele precisa formar. Porque o que eu tô dizendo aqui é que uma criança fazer o uso de hormônios, bloqueador de hormônios, seja o que for, no corpo de uma criança, vamos pegar 15 anos. 15 anos. O corpo dela não terminou de se formar. O corpo dela não terminou o processo que ele tinha que dar. Ah, mas é justamente por isso, porque precisa fazer o uso dos hormônios, bloqueador hormonal, porque quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo bloquear os hormônios da criança, melhor. Pra ter o quê? Passabilidade? O que isso daí é outra mentira? Gente, é a saúde de uma criança que a gente tá falando aqui. É a saúde de uma criança que a gente tá falando. Vamos continuar. O estradiol matou mais mulheres no mundo, através de trombose, problemas vasculares e depressão e muitos outros, tá? Do que os outros hormônios que são bioidênticos, ou seja, são mais parecidos com o da mulher. A gente tem valeragem. Aqui a gente vai ver sobre bloquear a testosterona, ou seja, o hormônio do homem. O homem tem os dois, né? Assim como a mulher tem os dois. Só que no homem a testosterona é muito mais alta do que na mulher. E na mulher, o hormônio feminino é muito mais alto do que o hormônio que tem no homem. Mas, enfim, os dois sexos têm os dois hormônios, mas em quantidade diferente que o próprio corpo produz. O próprio corpo produz, tá? Bloquear a testosterona, ou seja, rebater o homem a masculinidade que existe e habita dentro de você, que muitas vezes, depois de um período da medicação, pode não ter volta ou pode voltar e você vai ter sequelas. Sim. Mas neste caso, eu tenho o desejo de me transformar uma mulher transgênero e a minha testosterona. Mas nossa, eu posso fazer isso com qualquer idade? Sim, você pode fazer isso com qualquer idade. O ideal é que você inicie esse processo de bloqueio da testosterona a partir dos 15 anos. Percebam como estão os vídeos na plataforma do YouTube. As pessoas estão dizendo que você pode sim bloquear a testosterona. As pessoas estão dizendo com qual idade você pode fazer isso. E tem pessoas dizendo a quantidade exata que você deve fazer o uso. A gente sabe que tem muitas pessoas que fazem uso de medicamentos escondidos justamente para os pais não descobrirem, né? E isso daí leva as pessoas a algo gravíssimo e até a óbito. Olha o risco. Tem pessoas na internet dizendo como você deve usar essas medicações, a quantidade, a idade, que sim, você com 15 anos você pode iniciar o teu bloqueio hormonal. Percebam quais os vídeos que tem nas plataformas para qualquer pessoa ver. Outra coisa, pode ser que esse vídeo esteja totalmente borrado e vocês não estejam me vendo, justamente porque eu deixei o vídeo borrado para proteger a imagem da pessoa. Então, desde já peço desculpa por isso. E aqui vocês vão ver o que acontece com a parte íntima do homem fazendo esses usos de hormônio. O que vai acontecer com o instrumento do homem. E eu sempre, quando eu vejo algo assim, eu penso na criança. Justamente porque o adulto faz o que quer com a vida dele. Agora eu sempre penso na criança. O que isso daí vai fazer na parte genital de um menino que quer virar menina? O que ele vai fazer? E a longo prazo, pode ser que ele desista e queira voltar tudo. Como que vai ficar a saúde lá dentro?
física é uma coisa, mas a saúde interna, como é que ficam lá? Todos os órgãos, todas as questões que você colocou bombas e bombas de hormônio, por mais que a quantidade seja mínima, vai fazer um estrago dentro de você. Com muito cuidado, usando a quantidade certa de medicamentos. Dependendo da quantidade do longo tempo que você usa, eles causam até a castração química. Ou seja, você deixa de ter ereção, você deixa de ejacular e você perde potência sexual em relação a isso. Também o bloqueador, ele pode servir muito para as adolescentes, aí a partir dos 15 anos, começarem a bloquear a sua testosterona, mesmo não ingerindo, não administrando nenhum estradiol. Então é muito importante que elas vão mantendo o nível de testosterona baixo. Até aos 21 anos, não existe nenhuma transição segura, não existe nenhuma medicação segura. Só testosterona, de verdade. O homem vem com uma agressividade de dentro pra fora sinistra. Eu não sei se a parada gay que ele está se referindo é essa que a gente assistiu. Pode ser outra, né? Porque com certeza existem outras, pode ser outra. Não sei se é a mesma, porque aqui está criança trans, né? Criança trans é igual gato vegano. Ou seja, assim, quem escolhe o que o gato quer comer é os donos, é os tutores. Quem escolhe o que a criança vai fazer são os pais. São os donos, né, vamos dizer. Vamos sair de uma das maiores manifestações LGBTs da história do nosso país, que foi a Parada Gay. E eu, que participei de uma gravação na Parada Gay, na Avenida Paulista, nesse domingo, como faço alguns meses no mesmo local, no mesmo horário, geralmente com o mesmo tema, tive o desprazer de ver um bloco quase criminoso, que foi o bloco das crianças trans. Eu costumo dizer, presidente, que criança trans é igual gato vegano. Todo mundo sabe quem está escolhendo quem está fazendo essa escolha, né? É o dono daquele pet. No caso da criança trans, é um pai, uma mãe irresponsável que está se tratando de termo ideológico. Pela ordem, senhor presidente, desculpa. É isso, eu te interrompi. Aqui a mulher não gostou do que ele falou, tá querendo silenciar ele, né? Tá querendo calar ele, porque ela não tá gostando. Com certeza ela não é de direita, ela não tá gostando do que ele tá falando. E eu concordo com tudo que ele falou, porque é uma criança. Quando o Felca fez o vídeo sobre a adultização de criança, era em prol da segurança da criança. De respeitar, de proteger, de cuidar, de criança ser criança. E também tem outras coisas acontecendo, que tem a adultização que o Felca falou, mas tem a questão dos trans, de criança trans, que também é um perigo. Você tem um filho, e você lá, teu filho com 15 anos, você como pai, como mãe, como responsável, porque a criança não pode assinar nada, como eu falei, quem tem que fazer isso são os pais, concordar que o seu filho tem que fazer reposição hormonal, terapia hormonal, bloqueador hormonal sendo uma criança. Os pais estão deixando isso acontecer com seus filhos. Os pais estão permitindo isso acontecer com seus filhos. Porque os pais estão sendo educados de uma forma que o teu filho é assim. Ele vai alimentando isso no filho. O filho vê em algum lugar ou se espelha em alguém que ele viu por aí. Ele traz isso para a família dele, e aí a mãe, né, muitas vezes ou vai no psicólogo para entender o que está acontecendo, ou muitas vezes já está infiltrada nesse negócio aí de ver tudo que passa na TV e acreditar em tudo. E o que acontece? Acontece que dá terapia hormonal para criança. Vai ali, né, fazer a questão do bloqueio hormonal para uma criança. Onde que fica a questão de ser criança nessas horas? Onde é que vai parar as nossas crianças, sendo crianças, agindo como crianças, tendo pensamento de criança? Será que vai existir crianças para nós? Ou será que todo mundo vai querer adultizar as crianças e vai querer enfiar hormônio nas crianças? E as crianças hoje em dia têm voz, né? O que com certeza eles acham ótimo isso. A criança tem voz para falar, eu sou isso, eu sou aquilo. E os pais acatarem. Porque os pais já estão contaminados por tudo isso também. Essa questão de ver em mídia, ver em novela, ver em tanta coisa, em desenho, até os desenhos animados. Estão querendo doutrinar as crianças. Estão querendo fazer isso com as nossas crianças. E o que mais me deixa triste é saber que os pais permitem que isso aconteça com seus filhos. Esquecem que eles são apenas crianças. Cuidem dos seus filhos, cuidem das suas crianças. Olha o que vocês estão fazendo com a saúde dos seus filhos. Vocês estão prejudicando a saúde
física e emocional do filho de vocês. Palavra gato vegano. Não, desculpa. Só um momento, deputado Bestão. Deixa o deputado Zacarias finalizar aqui a... Criança trans é igual gato vegano. Todo mundo sabe quem tá fazendo essa escolha. É o pai. É o pai, muitas vezes, de uma maneira ideológica dessa criança, né? E, presidente, eu já entendi que alguns deputados da oposição vão tentar trazer essa CPI importante proposta para o senhor para um outro lado, para tentar falar que a direita é homofóbica, que a direita é machista. Ninguém falou de LGBT, deputado Guilherme. O tema é muito claro dessa CPI. CPI sobre tratamento para a transição de gênero em crianças e adolescentes. Exatamente, a questão dele aqui, a questão minha aqui, não é questão da pessoa ser hétero ou ser homossexual e por aí vai. Não tem nada a ver com isso. A questão aqui não é isso. O vídeo que eu trouxe aqui não é sobre isso. É sobre crianças, saúde das crianças. O quão as crianças estão sendo prejudicadas. O quão as crianças estão passando por situações que não são corretas. De você fazer o teu filho, você permitir o teu filho passar. Até porque hoje em dia, né, as crianças falam as coisas e muitos pais, infelizmente, obedecem os seus filhos quando na verdade deveria ser o contrário, né? Quando na verdade os pais deveriam ser os responsáveis, e parece que o papel tá totalmente invertido. Parece que o papel é as crianças que estão mandando nos seus pais, inverter os seus papéis, né? HC de São Paulo, não se trata aqui de falar de movimento LGBT. Esse aqui é um vídeo, né, que vai mostrar toda uma transição aqui de uma mulher, biologicamente, como mostra essa foto dessa criança linda, que não sei por qual razão, por qual motivo, qual circunstância, como foi todo esse processo, eu não sei, se tornou trans, né? Quis virar homem, quis virar um menino. E fez todo esse processo, realmente, tudo mais. E eu vou deixar no silêncio esse vídeo, porque tem música. Ou pelo menos eu tenho que tentar colocar algum efeito aqui, porque senão o YouTube não vai gostar, né? Justamente por ter direitos autorais. E aqui eu vou mostrar pra vocês o vídeo da pessoa que é uma pessoa ex-trans. No caso, ela nasceu com a biologia feminina e ela voltou à sua biologia feminina de natureza depois de um tempo. Pelo que eu percebi, né, fez totalmente a transição, né, até os seios, de tudo de uma transição, mas o final, ele é impressionante. Ah, essa daí é a Laís Keller, com K. Laís Keller. E isso me faz... Isso só reforça ainda mais o meu pensamento que isso é uma imposição. Essa é minha opinião. Você pode ter a tua opinião, você é livre pra isso. Mas essa é a minha opinião. Que as pessoas, elas são ludibriadas, elas veem em vários lugares aquilo...
ou por amizades e tudo mais, acaba acreditando que é algo quando não é. Tanto que ela fez a destransição, né? Ela voltou à sua biologia, que ela veio a esse mundo, né? Se casou, teve uma filha linda, uma família muito, muito, muito amada. E só me reforça na minha cabeça de que isso é algo imposto e construído pela própria pessoa. Não tô dizendo que é o caso dela, não a conheço. Esse vídeo eu encontrei, não a conheço, não sei qual foi a situação dela, não fez o que, não sei de nada, tá? Não tô dizendo sobre ela, eu tô dizendo sobre uma forma geral que isso é algo imposto. Isso é algo que faz você acreditar que você é aquilo quando na verdade você não é. Isso é o que eu acho, o que eu acredito. Independente da opinião de qualquer pessoa, isso não vai mudar na minha cabeça, pra mim. Tanto que ela fez a destransição, ela voltou à sua biologia, que ela veio a esse mundo, né? Qual o motivo que ela se arrependeu, não sei. Mas ela voltou ao que ela era. E tenho certeza que ela tá muito feliz agora. Que ela tem uma filha, que ela tá casada. Eu tenho certeza que ela tá muito feliz. E esse vídeo não nega pra gente o quanto que ela tá feliz, não é mesmo? É isso, gente. Se falar, cuidem das suas crianças e deixem elas ser apenas crianças.